Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você. Nesta segunda-feira, dia 13 de março, queremos acolher a Palavra de Deus como um verdadeiro dom, como um verdadeiro presente, uma dádiva de Deus, nesse tempo quaresmal, onde somos convidados a intensificar as práticas penitenciais, preparando bem para a festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Porque somos pecadores, temos necessidade de nos abrirmos à reconciliação e ao perdão, para nossa esperança e consolo. Deus não nos trata como exige as nossas faltas. Ele sempre nos trata e nos olha com muito amor, com muito carinho e misericórdia. Por isso, hoje, queremos acolher a Palavra de Deus, neste momento em que aqui estamos para levar até você esta mensagem de vida, de alegria e de esperança para o seu bem viver. Santo Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38. E nele nós lemos: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Eis o texto do Santo Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, versículo 36 ao 38, para a liturgia desta segunda-feira. Vejam bem, caro amigo telespectador, no imenso tesouro do Evangelho estão os gestos de misericórdia. Eles são como uma pérola preciosa em nossa vida, sólida e delicada ao mesmo tempo, verdadeira e transparente na sua simplicidade, brilhante pela vida e alegria que difunde. Compaixão, compreensão, solidariedade, ternura e perdão são com os seus ângulos de polimento, por onde se reflete, em raios coloridos e acessíveis, o amor regenerador de Deus. Neste tempo da Quaresma, a misericórdia de Deus se traduz em resgate, cura, abrigo, libertação, sustento, proteção, acolhida, generosidade e salvação, tão marcantes na caminhada do povo santo de Deus. Por isso, no decorrer dos séculos, a comunidade cristã tem atualizado esta experiência em novos contextos, novos lugares e novos relacionamentos. A liturgia a celebra, a prece e a invoca, a pregação e proclama, os místicos a enfatizam, o magistério a propõe, as obras a cumprem. Antiga e sempre nova, a misericórdia de Deus se pode entender em outras palavras sobre 3 pontos bastante significativos, que são bem-aventurança, profecia e terapia. Como bem-aventurança, a misericórdia aproxima o reino de Deus das pessoas e as pessoas cada vez mais do reino de Deus. É prática que dignifica o ser humano, tanto quem a dá quanto quem a recebe. Está repleta de gratuidade e alegria, como disse Jesus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7, dentro do Sermão da Montanha. As obras de misericórdia são sempre profecias da justiça do reino.
que supera toda fronteira de raça, credo ou ideologia. Diante da humanidade ferida e carente, somos servidores da vida, somos servidores da esperança, dentro e fora da igreja, para crentes e não crentes, a fim de que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus nos indicou o exemplo do bom samaritano para mostrar a todos que a misericórdia não aceita fronteiras. Enfim, a misericórdia é também terapia, compaixão que restaura, toque que regenera e cuidado que aquece. Por isso as obras de misericórdia têm eficácia curadora em nossa vida. Socorre nossa humanidade ferida pelo pecado e pelo desamor, restaurando em nós a imagem do Cristo glorioso, para que as suas feições resplandeçam na nossa face, na face da igreja, na face de toda a humanidade redimida. Se a compaixão é um sentir que nos comove na direção do próximo, a misericórdia se caracteriza como um gesto que realiza este sentir solidário. Na compaixão temos um sentimento que mobiliza. Na misericórdia temos o exercício deste sentimento. Daí os verbos cumprir, mostrar, fazer e agir, que expressam a eficácia do amor misericordioso humano e, sobretudo, o amor misericordioso divino. A misericórdia tem caráter operativo. É o amor em exercício de salvação. Se o amor é a qualidade essencial de Deus, a misericórdia é este mesmo amor exercitado para com a criatura humana, revelando a qualidade ativa de Deus. Portanto, sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, nos apresentou o Evangelho de hoje. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, nesta terça-feira, dia 14 de março, esse tempo quaresmal, da graça de Deus em nossa vida, onde somos convidados a intensificar as práticas penitenciais em nossa vida, a oração, o jejum e a caridade. A liturgia nos convida a eliminar de nossas ações a maldade e praticar sempre o bem, abandonando toda a hipocrisia e abrindo espaço para a fraternidade e a solidariedade. Assim nós queremos acolher a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que é boa notícia, que é boa nova e que nos mostra sempre o caminho por onde nós devemos seguir. O Santo Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 ao 12. E nele nós rezamos: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Portanto, são palavras do Santo Evangelho de hoje
para a nossa meditação neste momento do nosso programa Toque de Fé. É a graça de Deus, pela sua palavra, que nesse momento vai direcionando a nossa vida e nos convida, de fato, a viver o amor e a misericórdia do Pai. O Evangelho de Mateus apresenta, especificamente no capítulo 23, de maneira contundente, as últimas críticas de Jesus aos escribas e aos fariseus. Portanto, no trecho de hoje, o evangelista conta uma história curiosa. Trata-se da crítica de Jesus ao poder reinante do espírito do mundo. Ele começou a pregar completamente diferente do que se vivia. Não estava preocupado com o poder político dominante. Uma única vez que tentaram colocá-lo à prova numa difícil situação política. Então ele respondeu: hipócritas, pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um ensinamento para todos, mas também uma advertência àqueles que detêm o poder neste mundo. Aqueles mestres faziam questão de assim serem chamados. Isto fazia com que se sentissem mais poderosos diante da sociedade. Quem não os chamava de mestre estava perdido. Se as suas atividades deveriam ser levadas pelo Espírito de Deus, trata-se de uma pessoa espiritualizada que revela um demasiado zelo. Percebe-se aqui, caro amigo telespectador, porém, que cerimônias realizadas e quando se faz pelo espírito da vaidade e da soberba, parece que falta algo, é vazio, é sem espiritualidade, somente para aparecer. Jesus observou isto muito bem. Ele sabia que naquela sinagoga acontecia a mesma coisa e alertou aos apóstolos: vocês devem entender a lei e cumpri-la, mas não imitem esses homens, pois eles dizem e não fazem, impõem a vocês coisas que eles mesmos não cumprem, fardos que não carregam, porque não aguentam. E Jesus vai dizer: isto é hipocrisia. E termina dizendo uma coisa desconcertante para a época, ao olhar dos judeus. Os mestres das sinagogas ensinavam: se eu tenho este copo, é porque tenho a graça de Deus. Se eu tenho cheio de água, é porque estou repleto da graça de Deus. Se tenho o copo, a água, e posso bebê-la, estou plenamente na graça de Deus. Eles faziam uma grande divisão. Queriam convencer as pessoas de que estavam bem, eram ricos, cheios de franjas e frases da Torá na testa e nas roupas finas, por sinal, porque estavam cheios da graça de Deus. Aqueles que não pudessem fazer isto, ou seja, porque não tinham a graça de Deus, estavam distantes do amor misericordioso do Pai do céu. Esta era a mentalidade da época e Jesus vem com uma proposta contrária a tudo isto. Aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Hoje, estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, entendemos essa máxima do Evangelho, mas naquela época isto foi de difícil compreensão, de se humilhar para ser exaltado. Como entender esta lógica de Jesus? Se somos pobres diante dos homens, seremos ricos diante de Deus. Essa pobreza é um dom de Deus. Por isso nós devemos pedir a Deus todos os dias: Senhor, ensina-me a ser humilde, quebre a minha vaidade, o meu orgulho e soberba,
para que eu possa entender a máxima de Deus. Deus humilha os que se exaltam e exalta os que se humilham. Portanto, vamos pedir a Deus, nesse tempo quaresmal, a virtude da humildade todos os dias para crescermos na presença do Senhor Jesus. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você. Nesta quarta-feira, dia 15 de março, da segunda semana da Quaresma, onde somos convidados a intensificar a nossa prática de fé, buscando a penitência como sinal de reconciliação e crescimento na graça de Deus. Neste tempo, somos convidados a assumir o serviço da profecia e da evangelização, que é sujeitar-se às incompreensões, às perseguições e até mesmo à morte. Não é do espírito cristão usar o anúncio do reino de Deus como acesso ao prestígio. Por isso devemos buscar a todo instante servir na gratuidade, com alegria e disposição aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Assim, a palavra de Deus vai encontrando cada vez mais espaço em nossa vida. Santo Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. E nele nós meditamos. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus então perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Então são palavras do Santo Evangelho para esta quarta-feira, dia 15 de março, desse tempo quaresmal. Vejam bem, Jesus anuncia nesse texto de hoje, São Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28, a sua morte como consequência de toda a sua vida, de todo o seu ministério, de toda a sua pregação, de todo o seu ensinamento. Enquanto isso, Tiago e João estão sonhando com poder e honrarias, suscitando no grupo dos discípulos discórdia e competição. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, é estar a serviço, servir e não ser servido. Na nova sociedade que Jesus projeta, a autoridade não é exercício de poder, mas a qualificação para o serviço que se exprime na entrega de si mesmo para os outros e o bem comum. Apesar do testemunho de Jesus, os discípulos estavam atrelados aos esquemas mundanos,
mostrando-se pouco sensíveis aos ensinamentos do Mestre. O pedido dos filhos de Zebedeu foi uma prova disso, fazendo ouvido de mercador, quando Jesus revelou seu destino de sofrimento e de morte, estavam preocupados em garantir para si os melhores lugares no reino a ser instaurado. Bem se vê que estavam longe de sintonizar com o reino anunciado por Jesus, pois imaginavam um reino onde os chefes se tornam tiranos e os grandes se tornam opressores, por estarem revestidos de autoridade. No reino almejado por Jesus, a grandeza consiste em pôr-se ao serviço do semelhante, de maneira despretensiosa. E o primeiro lugar será ocupado por quem se dispusera a assumir a condição de servo. A tirania cede um lugar ao serviço e a opressão transforma-se em amor eficaz, em benefício do próximo. Bastava contemplar o modo de proceder do Mestre Jesus, que se autodenominava Filho do Homem. Jamais buscara ser servido, como se a sua condição de enviado do Pai lhe desse esse direito. Tampouco teve a arrogância de se considerar superior a quem quer que seja. Manteve sempre a sua postura de servo, consciente da missão recebida do Pai, a ponto de entregar a sua própria vida para que toda a humanidade obtivesse a salvação. Dera o exemplo no qual os discípulos deveriam inspirar-se. Para Jesus, a autoridade e o primeiro lugar no reino estão intimamente associados à capacidade de servir, de amar os irmãos. O maior de vocês deve ser aquele que serve. São Mateus capítulo 26, versículo 11. Esta atitude fundamental do discípulo e da discípula configurará o quadro de carismas e ministérios, com a responsabilidade de atuar no mundo para transformar as realidades à luz da palavra de Deus. Daí algumas intuições que podem contribuir para compreender e assumir a missão da Igreja na ótica do serviço, a organização e a libertação de todo o povo de Deus. Que no dia de hoje passemos a valorizar as coisas do alto e não as coisas terrenas. Nossa meta é o céu. Fomos feitos para sermos cidadãos do céu e o passaporte para lá é o amor e a humildade. E por isso, humildade e dobrados devemos servir aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Com alegria, com disposição, na gratuidade. Quem ama serve, e quem serve se faz pequeno perante os homens e se torna grande perante o Deus da vida. Que o nosso coração possa se abrir mais e mais para amar a Deus no próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai, transforma-me em um servidor de meus semelhantes, fazendo-me sempre pronto a doar minha vida para que o teu amor chegue até cada um de nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta caminhada quaresmal rumo à festa da Páscoa da ressurreição do Senhor. Bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você, nesta quinta-feira, dia 16 de março, da segunda semana da Quaresma,
esta nossa caminhada penitencial, buscando purificar os nossos corações para estarmos mais perto de Deus na festa da ressurreição do Senhor, na festa da Páscoa. Que Deus nos ajude e nos conduza sempre neste caminho de fé. Nós vamos meditar um pouco hoje o Santo Evangelho, esta palavra de vida e esperança, e vamos sentir que é feliz quem confia em Deus e produz frutos de vida em favor dos outros. Por isso a ânsia por riqueza e status inibe a compaixão pelos Lázaros de hoje e afasta o coração para longe da mensagem de Jesus. Nós devemos fazer todo o esforço possível para estarmos cada vez mais perto de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade, a vida, a razão de nossa alegria e de nossa existência. O Evangelho de hoje é de São Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31. E nele nós vamos meditar. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te peço, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Portanto, eis as palavras do Santo Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31, para esta quinta-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Que lição Jesus nos ensina hoje neste texto de São Lucas? Com o exemplo do rico e do pobre Lázaro, Jesus nos revela mistérios da realidade mais presente na nossa vida, a nossa caminhada na terra em direção ao nosso fim último, que é o céu. O homem rico tinha tudo aqui na terra, vestia-se bem, comia maravilhosamente e celebrava isso todos os dias com festas esplêndidas. Assim ele aproveitava a sua própria felicidade. No entanto, um grande contraste. Nós temos nesse momento então a presença do pobre Lázaro. No entanto, mesmo sabendo da existência do pobre, o rico ignorava a sua situação e deixava-o caído à sua porta, esperando que alguma coisa lhe sobrasse quando a festa se findasse. Se formos prestar atenção a este quadro, chegamos à conclusão que hoje isso também acontece na nossa vida, guardando as devidas proporções e na medida da nossa realidade.
Porém, o que nós precisamos estar atentos é que assim como o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é o céu, o rico também morreu, mas foi enterrado, como nos revela Jesus no Evangelho. Isto para nós faz uma diferença grande, pois nos induz a meditar sobre a visão que temos em relação ao morrer e ao depois do morrer. Se nós tivermos uma ideia da vida só para ser uma experiência terrena, agindo e reagindo conforme os critérios humanos, com as práticas ditadas pela mentalidade do mundo, com certeza nós iremos ser também enterrados. No entanto, se concebermos a ideia de que a nossa vivência na Terra é um passaporte, uma passagem que nos encaminham para o céu, porto seguro, casa do Pai, retorno à vida, aí então, com a mesma certeza, nós esperamos ser levados pelos anjos ao seio de Abraão. Contudo, isso não depende apenas do nosso saber, ter conhecimento, mas sim do nosso viver, do nosso conviver e do nosso participar. Porque aqui na Terra nós já começamos a construir esta via através dos nossos relacionamentos com pessoas e com todos, não apenas com aqueles que são para nós os mais queridos, não somente para com os ricos, mas também com aqueles intoleráveis, que muitas das vezes são os miseráveis que estão nos procurando, que são carentes de pão, mas principalmente de vida e de santidade. Jesus abriu para nós um cenário real, o qual nós não podemos mais ignorar. Cenário da vida na terra e depois desta vida. Para onde vamos, só Deus sabe, mas nós podemos ter uma ideia dependendo do que nós estivermos colocando em prática aqui neste mundo. Há, porém, uma outra coisa importante que nós precisamos ter em mente e clareza: o tempo favorável da graça de Deus. Nem tampouco nós podemos de lá fazer com que aqueles que nós temos interesse que escapam possam se redimir. No entanto, Abraão falou ao rico: eles lá têm Moisés e os profetas, que os escutem. Isto vale também para nós hoje, pois somos convocados a sermos também profetas com palavras, atos e sem omissão. Quando abrimos os olhos e os ouvidos para aprender os ensinamentos de Jesus, nós também assumimos o compromisso com a verdade e nos tornamos mensageiros do céu aqui na terra. Reconheçamos nossos pecados de omissão diante das injustiças que causam exclusão social e miséria. Pedimos por todas as pessoas que trabalham na promoção do bem comum e na condução de uma economia a serviço da vida. Que Deus nos dê a graça da conversão profunda e sincera, hoje e sempre. Busquemos fazer o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs, construindo assim, já aqui e agora, o céu presente nesta vida e nessa história. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você nesta sexta-feira, dia 17 de março, dia que a Igreja nos convida a experimentar a graça e o amor misericordioso do Pai do Céu na prática religiosa do jejum sagrado. Hoje é dia de Via Sacra em nossa Igreja Catedral. Após a missa das 19 horas, acontece na Praça Cesário Alvim a nossa Via Sacra.
tem sido uma participação bonita, intensa, fervorosa do nosso povo. Vale a pena participar, vale a pena seguir os passos de Jesus rumo ao Calvário. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que, avesso ao espírito de competição, exploração e falta de fraternidade, o cristão colabora com o reino, gerando frutos de vida e de liberdade para todo o povo de Deus. O Santo Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 34, seguido dos versículos 45 ao 46. Um trecho do Evangelho para introduzirmos a nossa meditação de hoje. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe do sacerdote e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Então hoje nós estamos diante da parábola que Jesus nos apresenta para a nossa meditação. A parábola da vinha, dos vinhateiros, que Jesus confia aos cuidados de alguém. E assim, nós somos convidados a meditar a palavra de Deus, buscando sempre de coração aberto, servir aos nossos irmãos e às nossas irmãs com alegria e disposição. Os judeus, a quem Jesus se dirige no átrio do templo, compreendem muito bem a parábola que eles conta. Os judeus, a quem Jesus se dirige no átrio do templo, compreendem muito bem a parábola que eles conta, inspirada na alegoria da vinha. Os príncipes do sacerdote, os anciãos, são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, o povo de Israel. Estes vinhateiros hoje somos nós a quem Jesus encarrega a missão de cuidar da vinha de Deus, que é o seu Pai. No momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, eles quiseram apropriar-se deles e maltratam os profetas que eles foram enviados. E hoje não acontece a mesma coisa? Não nos apropriamos da vida de outro ao invés de protegê-la e fazê-la crescer em estatura e graça segundo o projeto do Criador? No Evangelho, Jesus fala-nos abertamente: o reino nos será tirado e entregue a outros, se não nos convertermos das nossas ambições, orgulhos e vaidades, se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça e o bem. Finalmente, Deus nos enviou o seu próprio Filho, que é Jesus, que nos está falando. É a última oportunidade que Deus nos oferece para que nos tornemos seus colaboradores na obra da salvação. Não aconteça exatamente o que a parábola dizia sobre os vinhateiros malvados. Compreenderam que eram eles os visados e procuravam prendê-lo. Veja que, com os vinhateiros conduzidos habilmente por Jesus, e eles mesmos tiraram conclusões das consequências de tal fato. O dono, que é Deus, dá morte eterna aos malvados e arrependerá a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos na altura devida e necessária. Assim, estimado amigo telespectador, precisamos tomar consciência que, se nós não fizermos render os talentos que recebemos de Deus, teremos o mesmo destino. Os novos vinhateiros, os pecadores, os pagãos, os criminosos, os excluídos que, acolhendo a mensagem da Quaresma, que os chama a rasgar os seus corações e não as vestes, a fazer penitência com jejum e oração por causa dos seus pecados, se tornam verdadeiramente os cultivadores da nova vinha. Falando, anunciam e pregando ferozmente. Paulo, aquele que antes tinha perseguido, são os defensores da igreja, dando a Deus abundantes frutos.
ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Oxalá tenhamos a sorte dos vinhateiros retratados por Jesus deste Evangelho, mas sim a daqueles que, assumindo a sua vocação, se tornam realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo, com uma missão específica neste mundo, de fazer o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Desejo para você bom descanso, bom final de semana, muita paz, muita alegria e muita esperança. Não deixe de participar da Santa Missa neste final de semana. Em nossa Igreja Catedral, Santa Missa, neste sábado, 19 horas. No domingo, Santa Missa, 6h30 da manhã, 9 horas, 10h30, 18 horas e às 20 horas. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.